Este é o vídeo memorial do Padre Gil Eduardo, preparado pela Diocese de Uberlândia. Gostaríamos de ter colhido vários outros depoimentos, mas esperamos que todos sintam-se representados por estes amigos e familiares. O que eu tenho a dizer sobre a pessoa do Padre Gil seria bem fácil se o momento não fosse tão difícil. Esse momento que nós acabamos de entregá-lo para a Pátria Celeste. Eu que tive a graça de conhecê-lo desde o início da vida sacerdotal dele até o final, que eu estou na última paróquia por onde ele passou. Seria muito mais fácil se a gente tivesse frente a frente para falar com ele, mas ele sabe, ele foi sabendo do quanto eu gostava dele. Eu o tinha como filho, eu o tratava como filho. Nós temos assim uma intimidade muito grande. Eu tenho um carinho muito grande por ele, pela família dele. E o que eu tenho a falar é que, graças a Deus, eu convivi com ele um bom tempo, aprendi muito com ele, percebi aquele dom de pastor que ele tem, que mesmo longe, nos intervalos que ele ficou em Belo Horizonte, ficou em Sacramento, ele procurava as ovelhas para que nenhuma delas se perdesse. Então nós estamos tristes aqui na terra, mas nós sabemos que a festa no céu é muito grande. A Missa Celeste ganhou mais um, e nós também, nós temos um intercessor. Pedimos que Deus o acolha com muito carinho, como ele foi tratado aqui por nós. Que a paz de Jesus, o doce amor de Maria e a força do Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Nós da Renovação Carismática Católica fomos muito agraciados, muito abençoados de termos tido a oportunidade, a graça e a honra de termos Padre Gil como nosso assessor eclesiástico. Foram 2 anos e meio de muitas graças, muitas alegrias, muitos aprendizados. Nós rogamos a Deus para que o Espírito Santo fortifique a família, fortifique todos os filhos espirituais que Padre Gil deixou aqui nessa diocese. O que nos alegra e conforta o nosso coração é que nós temos mais um intercessor no céu. Padre Gil, roga por nós. Falar do Padre Gil é recordar momentos de alegria, de entusiasmo, de alguém que com certeza era vocacionado, chamado à vida sacerdotal de fato. Tive a oportunidade de conviver com ele por 20 anos, cursamos filosofia juntos, cursamos teologia juntos em Belo Horizonte. No seminário tínhamos altas conversas. Foi lá que nós descobrimos um hobby em comum, busólogos, isso mesmo. Padre Gil tinha um conhecimento vasto e profundo sobre ônibus. E eu também, por gostar e apreciar de ônibus, nós então avançávamos em longas conversas sobre isso. Foram longos anos, muito bem vividos, de experiências de idas e vindas a Belo Horizonte, na Kombi do seminário, aí tinha que passar em Araxá para deixar o Gil na casa da família dele. Com certeza ele foi ainda muito importante na minha vida, no meu discernimento, quando eu optei por deixar a vida sacerdotal, e o Padre Gil foi o meu orientador espiritual. Ele que sempre respeitou a minha decisão, fez as ponderações que ele acreditava ser importantes e de fato foram importantes, viu, Padre Gil? Muito obrigado. Você fez a diferença na minha história, esteja certo disso. Gratidão por ter conhecido você. Nestes sentimentos que experimento na falta do Padre Gil, recordo as palavras de Sirácida, capítulo 30, versículo 4. Se o pai vem a morrer, é como se não morresse, pois deixa em seu lugar alguém que lhe é semelhante. A paternidade espiritual de um sacerdote não o deixa morrer.
O tempo de ministério do Padre Gil se completou e ele volta a Deus, mas ele continua vivo e presente em todos aqueles que ele levou para mais perto de Deus, pelo sacramento do batismo, pela Santa Missa, pelo sacramento da reconciliação e ao abençoar o amor matrimonial dos casais. Suas pregações, seu testemunho de vida, sua vida de oração, o tornam presente no coração daqueles que o conheceram. E assim, o pai morreu, mas é como se não tivesse morrido, porque deixou depois de si alguém semelhante a ele. Padre Gil sempre foi aquele padre que nos acolhe e que sempre nos motivava a estar na caminhada, no seguimento a Jesus Cristo da forma que fosse. Se fosse como leigo, se fosse como consagrado, religioso, sacerdote, matrimônio, entre tantas outras funções e possibilidades que temos dentro da própria igreja de seguir a Cristo. E Padre Gil foi alguém que eu conheci e que tinha muita estima e que ainda tenho, é claro, que ele permanece em nossos corações, em nossas orações. Aquele sorriso que sempre estava nos acolhendo, seja por presença física ou por presença virtual, ele nunca deixou de sorrir e de acolher e de estar disponível a nos escutar e a nos ajudar. Então, Padre Gil foi aquele grande amigo que eu tive a chance e a possibilidade, com a graça de Deus, de conviver e aqui conversar um pouco e contar um pouquinho daquilo que eu tenho caminhado e que ainda pretendo caminhar. Padre Gil me acompanhou durante aí algum período dentro da caminhada espiritual de todo o meu discernimento vocacional. A ele, o nosso agradecimento e que Deus o conceda o descanso merecido na glória celeste. Paz e bem a todos. Foi um momento de grande tristeza para toda a diocese. Ele deixa para todos nós a imagem de um padre amigo, um padre que gostava de ser amigo das pessoas, que se aproximava das pessoas, que falava muito bem, gostava, as suas homilias eram muito apreciadas. Uma pessoa sempre muito agradável na fala, na conversa, uma pessoa que gostava muito dessa convivência com um irmão. Então, como confiamos e cremos no vencedor da morte, é claro que, mesmo sendo um momento tão duro para todos nós confiamos no ressuscitado. Quem se une ao ressuscitado, e ele se uniu ao ressuscitado pelo batismo e também pelo seu encontro, com o próprio Cristo, exercendo o ministério de presbítero e também, tantas vezes a cada dia, celebrando a Eucaristia e dizendo: isto é o meu corpo. Então, a sua vida e o seu corpo, na verdade, foi para a igreja, como a vida e o corpo de Cristo, do Cristo terreno, e hoje ressuscitado, foi e é sempre para a igreja, para expandir a igreja. Louvado seja Deus! Eu conheci o Padre Gil quando ele era seminarista, quando dava seus primeiros passos na formação para o ministério presbiteral. No primeiro ano de filosofia, nós já fizemos contato e íamos nos encontrando vez ou outra. Quando ele estava na teologia, a nossa proximidade intensificou-se ainda mais, e quando foi ordenado, há cerca de 15 anos, este ano, em dezembro, ele faria 15 anos de ordenação presbiteral, nossa convivência se tornou mais próxima e os nossos laços de amizade se estreitaram e fortaleceram ainda mais. Nesses
quase 15 anos de sacerdócio, ele morou na minha casa comigo por 3 vezes. Quando eu estava na Paróquia Divino Espírito Santo, depois na Paróquia Medalha Milagrosa e agora na Paróquia Nossa Senhora das Dores. A convivência com ele foi sempre muito agradável, porque ele tinha uma leveza extraordinária na convivência fraterna. Era uma pessoa de bom humor, de fácil convivência, e eu posso dizer que foi um verdadeiro amigo que eu tive, com quem pude partilhar muitas experiências de vida. Sou o Padre Sérgio, natural de Araxá, Arquidiocese de Uberaba. Conheci o Padre Gil ainda criança, quando ele se preparava para a primeira Eucaristia. Na época eu era catequista e eu fui o seu catequista, preparando-o assim para receber Jesus Cristo pela primeira vez. Quando o Padre Gil ordenou-se sacerdote, eu tive o privilégio de ter sido convidado por ele para fazer a homilia da sua primeira missa. Tive também a oportunidade de tê-lo como meu vigário por 2 anos na Basílica do Santíssimo Sacramento, apresentado pelo patrocínio de Maria, na cidade aqui vizinha de Sacramento. Então tive com o Padre Gil uma amizade, um carinho muito grande. E certa vez, eu vindo para Araxá para efetuar a exéquia de um jovem ex-aluno meu, o Padre Gil me ditou algumas palavras, inspirando-me assim para falar para a família enlutada. E eu utilizei essas mesmas palavras para dizer para a família dele algumas palavras de conforto ditadas por ele na sua missa de corpo presente. E eu gostaria de repeti-las. Vou colocar aqui o nome do Padre Gil. Hoje fechou-se a história de um lindo livro que tinha por título Padre Gil. Quem pôde ler, leu. Ficará em nossa memória a lembrança desta encantadora leitura. Olhando para a mãe e a irmã do Padre Gil, eu prossegui. Olhem para o Calvário. Lá está a Virgem Mãe, aos pés da cruz. Coração dilacerado, mas em pé. Ela cuidará de vocês. Abracem a Virgem Mãe e nunca se esqueçam. Após a cruz, o túmulo se encontrará vazio. É a ressurreição. Que Maria, nossa Mãe, ela que tanto chorou, seque as lágrimas que os corações de vocês não conseguem mais chorar. Padre Gil, um belo lírio de Deus, colhido tão precocemente de nossos jardins, agora plantado no Jardim do Paraíso. Seu perfume continuará a exalar no meio de nós. Descansa em paz, Padre Gil.